Vocês sabem que eu faço os vídeos, esses de 10 minutos, mais ou menos, perto de 10 minutos, de improviso. Eu não sei mais ou menos o que eu vou dizer, mas com certeza eu sempre sei que eu vou falar o tema. O tema, sim, eu me concentro no tema. E ontem e hoje eu me concentrei em colocar temas com viés político e um viés ambientalista. Então, às vezes eu não sei o que eu vou falar, porque eu estudo sobre muitas coisas, eu assisto muitas coisas, acompanho muitas pessoas que estão mais preparadas nesse ramo. Então, a gente também tem que ter atenção naqueles que a gente segue ou que a gente escuta, né? Porque hoje em dia na internet tem muitos achismos, mas geralmente eu não sei muito bem especificamente, além do tema, o que eu vou falar sobre aquilo. E eu estava me aprontando hoje é domingo, então um dia quente, e eu me preparo para conversar com vocês através desses vídeos. Eu me preparo, eu me visto, tomo banho, me visto, faço. É um trabalho e um prazer fazer essas coisas com seriedade para vocês que estão desse lado aí. E enquanto eu estava me arrumando, eu estava pensando, mas o que eu vou falar hoje? Porque hoje eu já desejava falar sobre o tema mulher, política e meio ambiente, eu falei ontem. Mas ainda vou falar de dois temas aqui, sobre política, e um tema me veio assim, nada na cabeça. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. O que significa isso? Fiquei pensando enquanto estava me arrumando, né? Por que eu falaria sobre isso? Aí me lembrei que de alguns anos atrás, quando eu trabalhei com adolescentes numa sala, conversei com as mães deles primeiro e disse que eu gostaria de levantar potenciais naturais naquelas crianças, não aquilo que a sociedade, né? E eram crianças pobres, né? Então, não tem muita visão, não é dado um leque de opções. Você vai trabalhar, ganhar dinheiro para poder comer, morar. Então, é para cumprir necessidades do mundo de César. E eu fiquei pensando que naquela época eu fui parabenizada como aqueles adolescentes que tinham de 13 até 15, 16 anos se comportavam quando eu os levava para conversar num grupo sobre problemas do bairro. E o quanto eles estavam conscientes, né, do seu papel, embora fossem muito jovens, e pelo menos não tinham medo de expor os seus pensamentos, de expor suas dúvidas. Não via isso como fraqueza e não via isso como julgamento, né? Mas um dia lá, a gente conversando, alguns deles disseram: não, professor, o que a senhora disser a gente aceita. E aquilo soou como um alarme dentro da minha cabeça, porque não era isso. O intuito daquele encontro com os jovens era justamente que eles descobrissem a independência, que eles não tivessem medo do crescimento, porque a adolescência é mais ou menos isso, né? Você deixa a infância e você já acha que por estar deixando a infância, estar contestando seus pais, que você está sendo expulso do ninho. E geralmente não é isso que acontece. Você tomar posse de você não significa perder o outro ou perder amores, né? Se são amores, eles permanecem. Mas aquilo soou em mim de uma forma muito negativa, porque não era isso que as nossas conversas ali às tardes, acho que 2 vezes por semana, uma coisa assim, que eu queria levantar, que eu queria expor, eu queria justamente cidadãos independentes, capazes de sonhar, não ter medo de sonhar
e de correr atrás dos seus sonhos. E não estava ali falando especificamente do sonho de um ou de outro. Cada um tem o seu, né? Tem o seu universo e é rico aquilo e ele tem que respeitar, ele precisa respeitar. Mas, de novo, eles estavam trazendo a responsabilidade para um adulto que eles julgavam ter mais experiência. Então, minha resposta, depois que eu tomei fôlego e caí na real, que 2 vezes na minha vida eu caí na real, quando eu estava ensinando pessoas, alfabetizando pessoas, e quando eu lidei com esses jovens. A gente vai pronto para fazer uma coisa, aí a gente tem que, sabe, bagunçar tudo, começar de novo, olha, não fui entendida, não é esse o caminho, vamos corrigir a trajetória. Virei para eles e falei, gente, não confia em mim. Eu não sou digna de confiança. Eu só vi os olhinhos de todos arregalarem como ela não é digna de confiança. E, gente, eu mudo. O que eu sou hoje, talvez eu não seja amanhã. O que eu goste hoje, talvez eu não goste amanhã. O que eu estou dizendo a vocês agora é o que eu sinto agora, mas essa não é a verdade absoluta. Filtrem, pensem, isso vai me servir para eu andar um pouquinho, mas sempre coloque o tempero de vocês. E eu acho que foi isso depois que fez com que essas crianças fossem tão admiradas e me perguntassem, mas o que você fez com elas? Eu não fiz. Porque o intuito era esse. Quando eu recebi esse desafio, que eu mesma me dei, que eu fui ali para trabalhar com pessoas da terceira idade, que era o meu, né? Eu estava entrando na terceira idade, tinha me separado há poucos meses, então, aos 54 anos, eu fui colocada pela vida diante do novo, de novo. Então, eu acho que se eu for passar as minhas experiências para as pessoas mais velhas, porque eu estava ali aprendendo computador de novo, entrei de novo no mundo para aprender, né? E aquilo me ensinou também. Os jovens começaram a pensar sobre eles, o estágio que eles estavam. Alguns disseram, eu não estou pronto para crescer, eu ainda quero ficar com meus pais, tudo bem. Mas não veja a vida adulta como o bicho-papão da história, entendeu? Então, realmente ali, quando eu comecei a pensar, não confio em ninguém com mais de 30 anos, me veio a música, eu relembrei essa história. E relembrei também esses alunos mais velhos que estavam aprendendo a ler e escrever, que achavam que a vida tinha acabado e, de repente, a gente estava ali comentando o jornal do dia. Os que não tinham dinheiro paravam na banca e lia, né? Os títulos e depois lia os pequenos. Eles começaram a entender que o aprender a ler tem que ter uma utilidade, né? E a utilidade é saber o que o outro transmite. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou escrevendo um livro porque aqueles que não me assistirem, não me verem, também poderão ver o que eu penso, o que eu sinto sobre determinados temas, porque vai estar escrito ali. Então, formas de comunicação humana que os humanos têm entre si. E isso é muito enriquecedor. Mas, sinceramente, não confio em ninguém com mais de 30 anos. Eu, então, que já passei muitas das coisas que eu faço, as pessoas já vão dizer, tá ficando senil, olha a idade. E eu não estou nem aí para isso. Mas tudo que eu disser aqui, gente, pesquise, dá uma olhada, vê se tem fundamento, vê se aquela coisinha já não cutucou você lá. Ai, gente, eu já pensei, já fiquei com a pulga atrás da orelha quando me disseram isso. Já fiquei desconfiada. Aquela vez deixei passar, agora eu vou ver essa maluca um pouquinho. Então, mas não confie em ninguém com mais de 30 anos, porque ele já está à vontade para ficar se modificando e não está nem aí.